Boa noite, estimados telespectadores. Nos últimos dias, ficamos a saber que a União Europeia pondera deixar de financiar a presença militar do Ruanda em Cabo Delgado. Pela primeira vez, surge um valor, cerca de 20 milhões de dólares, associado a essa intervenção. Em resposta, o Ruanda indicou a possibilidade de retirar as suas forças, e o governo moçambicano declarou-se surpreendido com esse anúncio. Este episódio obriga-nos a olhar para Cabo Delgado com mais atenção ainda. Não apenas como um problema de segurança, mas também como um problema político, talvez um dos mais sérios que o país enfrenta hoje. Há cerca de 5 anos que forças ruandesas operam em território moçambicano. Sabemos que tiveram um papel importante na contenção da insurgência em determinados momentos. Mas ao mesmo tempo, não sabemos em que condições foram convidadas, que compromissos foram assumidos, o que recebem em troca, nem qual é o plano para fortalecer as nossas próprias forças de defesa e segurança. Ora, isso é o núcleo da política. Num país que se quer uma república, decisões desta natureza envolvendo forças estrangeiras, território nacional e recursos estratégicos devem poder ser compreendidas pelos cidadãos. Não no pormenor operacional, naturalmente, mas no essencial. E o essencial são os objetivos, os termos gerais e as responsabilidades que estão envolvidas. Então, o que temos é uma situação em que informações fundamentais chegam por vias indiretas. Descobrimos financiamento externo através de terceiros. Assistimos a reações de outros países que têm impacto direto no nosso território. E o próprio Estado moçambicano surge publicamente como alguém que reage a decisões alheias. A imagem que isto projeta é inquietante. Cabo Delgado aparece como um espaço onde se cruzam interesses externos, segurança regional, financiamento europeu, proteção de investimento como os da Total Energies, sem que o país se afirme claramente como o centro político dessas decisões. O problema é que não é a cooperação internacional. Nenhum país enfrenta sozinho desafios desta natureza. O problema é a forma como essa cooperação é conduzida e politicamente enquadrada. A segurança de um país é um bem público fundamental. Quando esse bem depende de forças externas, é indispensável que exista um quadro político claro, que diga quais são as condições, portanto, condições conhecidas, objetivos definidos, mecanismos de controle e, sobretudo, uma estratégia consistente de capacitação interna. Sem isso, instala-se uma dependência silenciosa, difícil de avaliar, difícil de discutir e ainda mais difícil de superar. E é neste ponto que se torna útil para mim falar daquilo a que eu tenho chamado autoridade sem explicação. O que está em causa não é apenas a falta de informação, é a ausência de um esforço sistemático de tomar a ação do Estado, torná-la compreensível e justificável perante os cidadãos. Decisões com enorme impacto são tomadas, mas não são acompanhadas por uma explicação pública que permita aos cidadãos situarem-se, compreenderem e avaliarem. Então, isso tem consequências, fragiliza a confiança entre governantes e governados, limita a capacidade de mobilização interna e reduz o espaço da política, que passa a ser substituída por arranjos entre atores externos e decisões que escapam ao escrutínio público. Cabo Delgado, por isso, não é apenas um teatro de operações militares, é um espelho da forma como o poder político está a ser exercido. E não muito bem. Não, o desafio que se coloca aos nossos governantes moçambicanos é mesmo incontornável, que é afirmar a centralidade política do Estado, não apenas por meio de decisões, mas também por meio da sua explicação pública. Transformar a gestão da segurança num processo politicamente inteligível e garantir que os cidadãos não são meros espectadores de decisões tomadas em seu nome. Uma república não se mede apenas pela eficácia das suas ações, mas pela capacidade de as justificar perante aqueles a quem deve servir. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.